Bom, meus amigos, aquilo que era dado como certo e muito falado na mídia e nos bastidores da política se confirmou. Flávio Dino saiu do PCdoB e está se filiando ao PSB. A gente vai falar sobre isso. Ele deu uma entrevista ao Globo, alegou dois motivos para essa mudança de partido e eu vou trazer também um pouco do cenário do Maranhão, o estado que hoje tem como principais figuras do campo progressista o próprio Flávio Dino e também o Everton Rocha do PDT. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda aqui no canal Politizando para que se inscreva, ative lá as notificações e se gostar do vídeo, deixa aí o seu like, tudo isso é extremamente importante aqui para o nosso trabalho. Então, ao Globo, ele disse que se desfiliou do PCdoB e foi para o PSB por dois motivos, né? Primeiro lugar, fatores atinentes à legislação eleitoral. Tivemos regime novo, diz o Dino, de organização dos partidos que conduz a enxugamento de legendas, sobretudo com a cláusula de barreira e fim das coligações. Considero esse enxugamento irreversível, continuou o Dino, e pode se dar de vários modos, inclusive com a chamada federação, que ainda depende de votação no Congresso. O outro fator é que, já há algum tempo, defendo que haja união de partidos da esquerda e acho que minha migração vai nessa direção. Considero que o PSB, neste momento, tem condição de ser polo aglutinador de outros partidos para ser frente política, capaz de ajudar a derrotar o Bolsonaro. Então, em primeiro lugar, tem o vetor legal. Em segundo, o vetor político. Olha, aqui a gente não dá para discordar totalmente do Dino nesses pontos. O PCdoB vai sim ter muitas dificuldades, né, nessas próximas eleições. Muitos já dão como certo aí que o partido deve, muitos falam numa fusão com o PSB, criando os socialistas. A gente não sabe, né, se isso realmente vai acontecer. E o PSB, que recebeu Marcelo Freixo também, ele tem um diálogo, vamos dizer assim, com o PDT de Ciro Gomes e com o PT. Então é importante a gente observar que o Dino sempre teve esse papel, essa vontade de unir a esquerda. O grande problema é que, para ele, essa união deve se dar em torno de Lula. Até porque Lula, na figura ali de líder das pesquisas, tenderia naturalmente a concentrar em torno de si esses partidos. Só que o que o Dino ignora é que essa rejeição ao lulopetismo ainda é extremamente alta e será muito explorada nas eleições de 22. Então a questão é essa, não é pensar só no hoje, né, no apoio que o Lula tem ou numa solidariedade que deve se ter a ele por conta de ter ficado preso, num processo em que agora volta a estaca zero. Então tudo isso, de certa forma, está sendo ignorado pelo Dino, mas, né, mesmo assim ele segue esse caminho, vai falar aqui de quais são os seus projetos, e muita gente acusou o próprio Lula de estar por trás dessa movimentação do Dino. E aí o Elias Jabbour, inclusive, teve um tweet muito forte. Ele colocou aqui que não sou cristão, não desejo boa sorte ou balanço minha cabeça em resignação de quem se retira do Partido Comunista em delicado momento de sua existência. O nome disso é golpe baixo. Deslealdade e falta de respeito em quem investiu energia política durante anos em torno do indivíduo. O Elias Jabbour participa lá do Conexão Xangai, é um quadro interessantíssimo, né, do PCdoB. Olha, o Elias Jabbour tem um trabalho muito bacana, vale a pena vocês pesquisarem aí também. Na Carta Capital, a Carta Capital publicou um texto recentemente aí que teve uma conversa com um dos membros do partido que não, né, se permitiu revelar a identidade, e disse que o Dino recebeu todos os sinais de que seria de bom grado para ele ir para o PSB. E continua dizendo que é lamentável, o Lula tenta cercar o PSB enxertando aliados que ele tem, gente expressiva como Freixo e Dino, para aumentar a chance do partido apoiá-lo. Na política tem que ter solidariedade também. Eles, quando colocam no horizonte os interesses deles, são muito cruéis. E aqui o PCdoB, de certa forma, está experimentando realmente aquilo que diversos políticos e também partidos já experimentaram em outros momentos, que é o PT pensando apenas nele. Alguém pode dizer, William, mas o Freixo e o Dino estão saindo do PSOL e do PCdoB, respectivamente, indo para o PSB e não para o PT.
Mas o problema é igual está colocado. O Lula tem, vamos dizer assim, trabalhado neste sentido para fortalecer o PSB com aliados seus. E dentro do PSB, claro que a voz do Freixo e do Dino são vozes importantes. Então, por isso que o Lula, de certa forma, está comemorando a ida deles para o PSB e não para o PDT, por exemplo. Especulou-se que o Freixo poderia também ir para o PDT e no final o destino dele foi o PSB. O Globo continua indagando. O senhor é próximo de Lula, assim como o Freixo, que também vai se filiar ao PSB. Isso indica que o partido que se distanciou do petista nos últimos anos está se reaproximando de Lula e estará com ele em 2022? Diz o Dino, o PSB integrou o campo liderado pelo ex-presidente Lula desde 89. E aí ele cita, que na ocasião o vice do Lula foi um quadro do PSB e fala que a minha presença e a do Freixo, vejam isso, ajudam na intensificação desse diálogo, porque o ex-presidente Lula é figura imprescindível para o campo da esquerda no Brasil. E aí ele é indagado o que ele acha dessa frente de alguns partidos de centro que pregam nem Lula nem Bolsonaro. Ele faz uma avaliação, dizendo que por enquanto não há esse espaço. Pode ser que surja com a eventual perda de força do Bolsonaro. Só acredito numa alternativa de centro se houver enfraquecimento de Bolsonaro. Se não ocorrer, é difícil romper a chamada polarização. Bom, eu diria para o Dino, realmente, fácil não vai ser. Mas difícil a gente pode até concordar, mas não é impossível. Estamos muito longe das eleições. Claro que o clima está muito quente, está todo mundo em campanha. E assim, muita coisa pode acontecer daqui para frente. Se a gente tiver um impeachment, por exemplo, ou o Bolsonaro continuar se desgastando, temos uma crise hídrica aí que pode prejudicar ainda mais. A economia, nesse voo de galinha, em que o povo não sente a melhora dela, isso pode até prejudicar, que uma coisa é assim, você vê lá o anúncio, PIB cresceu 1,2%. Aí, uma semana depois, a renda do brasileiro cai 10%. Você fala, poxa, mas o PIB está subindo e meu bolso está mais vazio. Então, isso pode impactar, sim, Bolsonaro. E aí, como o Dino coloca, é difícil, mas não impossível. E ele fala que se a eleição fosse hoje, essa terceira via não teria espaço. O detalhe é que ela não é hoje, Mas, como brasileiro, torço para que essa alternativa se viabilize com partidos mais ao centro. E aí o Globo indaga. Acredita que parte do centro caminhará com Lula? Vejam esse detalhe, meus amigos. Minha ida ao PSB tem esse objetivo de sinalizar a abertura bem ampla de diálogo a partir da esquerda. Uma esquerda que defende sua identidade, suas posições, mas não é fechada para alianças mais ao centro. Pretendo ajudar nessa interlocução. Então vejam, o Dino deixa claro que a função dele no PSB é tentar aglutinar apoio em torno do Lula. Então isso aqui é algo que a gente tem que ver com mais cuidado. E ele fala do Freixo, que a proposta do Freixo ali já é criar uma frente mais ampla para derrotar o bolsonarismo lá no Rio. Pergunta se o foco dele continua se lançar ao Senado em 2022, já que ele não pode mais se reeleger, já está no seu segundo mandato como governador. E detalhe, um bom governador, a gente tem que ser justo. O Dino faz esse movimento aqui, se aproximando, ou não é nem que fala se aproximando, ele sempre esteve próximo do Lula, mas ele é um bom governador, muito bem avaliado, deve-se ele eleger senador, se realmente esse for o caminho, com muita facilidade. E ele fala que esse é o plano principal. Outras possibilidades são especuladas. Antes de falarmos dessas outras possibilidades, o Maranhão tem assim, alguns imbróglios para serem resolvidos. O outro quadro importante do estado, que eu disse, o Everton Rocha, que é do PDT, atual senador, tem se lançado aí abertamente, dando entrevistas, como um pré-candidato ao governo do estado. Mas o grupo do Dino, que inclusive o Everton faz parte, tem outros pré-candidatos, inclusive o vice-governador. E aí existe um acordo entre eles, eu vou deixar um link de uma entrevista que o Everton Rocha participou no dia 17 de junho para uma televisão lá do Piauí, em que ele diz que em novembro esse nome será decidido e que alguns critérios serão levados em conta, como a posição das pesquisas, a capacidade de aglutinar apoio em torno de si, esse é um detalhe importante, e outros critérios.
E o detalhe é que o Everton, ele é alguém do PDT, portanto, né, do partido do Lupe, do Ciro, se reuniu agora com o Lupe, que confirmou que o Everton é candidato a governador irreversível, com ou sem Flávio Dino. O Everton é profundamente preparado e é fruto do PDT. E também o Everton reuniu-se recentemente com Lula. Gerou muita repercussão na internet. Será que ele vai sair do PDT ou não? Tudo indica que não. O que ficou claro nessa entrevista, que eu vou colocar o link para vocês aqui embaixo, é que quando ele foi indagado sobre essa questão dele estar no partido do Ciro e de repente ter que oferecer palanque para o Lula, ele disse que não tem problema em receber Lula no meu palanque. E ele cita que na história do Estado isso é comum, esses palanques múltiplos. Então eu acho que o caminho vai ser esse. O Everton vai se lançar governador, vai receber o Ciro e não sei se com a mesma intensidade vai receber também o Lula. E o Dino, que é um líder, né, ali, então vai talvez montar uma chapa, o Dino senador, o Everton governador, e agora não sabemos quem poderá ser o vice do Everton Rocha, se realmente esse for o caminho a ser seguido por ele. O Globo perguntou se o Dino será vice do Lula. E ele disse: sempre se fala nisso, mas considero que vice é uma escolha do titular, não cabe a mim. Ou seja, ele não vê problemas nessa posição. E eu acredito, agora uma questão que eu acho, observando as coisas, que sim, se o PT não conseguir uma aliança com outros partidos, essa pode ser uma alternativa, até para acabar de sacramentar o apoio do PSB. Aí você oferece logo a vaga de vice e resolve a questão. Mas, volto a reforçar o que eu tenho dito em outros vídeos, não pode dar como certo ainda esse apoio. O Ciro não bate o martelo de que já é um apoio perdido. Ele disse recentemente em entrevista que está tentando, então a gente tem que esperar um pouco mais. Claro que hoje, né, tudo indica que o PSB estará com Lula, mas as coisas podem mudar, as pesquisas podem mudar rapidamente e esse cenário também ser modificado. O Globo pergunta: o senhor tem ótima relação com Ciro Gomes. Como avalia as contundentes críticas dele a Lula? E aí o Dino é um crítico desse ponto, né? Insisto que o lulismo e o trabalhismo são vertentes imprescindíveis. Então defendo que, mesmo mantidas as diferentes candidaturas, não haja beligerância. E ele teria que avisar isso, né, para o DCM, para o 247 e para o Fórum. Né, que parece que tem assim, um núcleo interno lá que fica só de olho para tentar destruir o Ciro. Se ficar muito aceso, continua o Dino, esse tipo de contenda dificulta união em palanques estaduais. Dificulta também uma aliança no segundo turno, como vimos em 2018. Acho que a postura belicosa atrapalha e espero revisão desse tipo de atitude, sem prejuízo da manutenção de diferentes candidaturas. Então vamos ver se eu entendi. Ele quer que o Ciro pare de criticar os erros do PT, tendo o PT como adversário. Então o pessoal diz assim: mas é porque não é a hora para isso. E quando que vai ser a hora então? O Ciro está se lançando candidato e o PT também tem seu candidato. Então quer que o Ciro vá lá para o debate elogiar? Não, o Ciro vai apontar os erros e contradições que não estão sendo apontados agora. Eu sempre digo. Então é natural, se o PT realmente quiser lançar o Lula, esteja preparado para aquilo que o Ciro vai apontar com números. Como é que você vai negar os números? Não tem jeito. E ele pergunta aqui que se o senhor vai pedir que Ciro Gomes modere o discurso, e fala: hoje conversei com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Combinamos um encontro para o mês que vem, em razão dessa ótima relação que tenho com o PDT. Isso é verdade. Espero ajudar na melhor organização do nosso campo para que não percamos foco naquilo que é central. Vou tentar quebrar essa beligerância. Então o que é central na ideia de parte da esquerda, que pode ser do Dino, é derrotar Bolsonaro. O que vai ser colocado no lugar, aí já é lateral, não importa o projeto econômico que você apresente. Será que concordam com a manutenção do Banco Central Autônomo, como o Haddad mudou no seu plano de governo em 2018? Será que faz parte do problema central aqui derrotar Bolsonaro e abrir o capital da Caixa Econômica? Então esse é um ponto. Então é assim. Aí ele pergunta, só para concluir: Ciro vai participar dessa reunião no mês que vem? Ele fala: marquei com Lupe,
mas espero que Ciro participe sim. Então, eu também espero que o Ciro participe e debata com o Dino. Até porque eles são amigos, eles têm uma, vamos dizer assim, uma convivência respeitosa, participaram de diversas lives juntos. O Ciro vive elogiando o Flávio Dino vive elogiando o Ciro. Eles têm essa divergência em que o Dino acha que o Ciro exagera na dose quando vai criticar o PT. O Ciro acha que o Dino erra quando se aproxima demais ao Lula. Então, assim, mas eles têm um diálogo interessante que deve ser preservado, eu acredito. O Dino fez a opção dele, né, indo para o PSB. E se lá na frente tudo acontecer do PSB decidir apoiar o Ciro, eu tenho certeza que o Dino será um bom cabo eleitoral. Então é um perfil. O Dino, até pouco tempo, era, vamos dizer assim, incentivador até de uma aproximação com o Luciano Huck. Então ele tem esse perfil mais conciliador. E em 2022 a gente vai ver, quando a campanha começar e voltar à tona as acusações de corrupção e fracasso econômico dos governos petistas, essa rejeição que hoje ainda é muito forte tende a aumentar, porque o Bolsonaro vai explorar muito isso também como forma de manter a sua base fiel e o povo pensar, realmente, eu vou votar no Bolsonaro para não deixar o PT voltar. Então tudo tem que ser considerado. A gente vai aguardar qualquer desdobramento importante, a gente volta e faz um vídeo a respeito disso. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.